Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Sejam bem-vindos para mais um passeio na vinha do nosso Pai. Essa vinha celestial, essa vinha espiritual, nesse ecossistema espiritual, podemos ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder viver Jesus. Porque isso foi e continua sendo a vontade do nosso Pai. Eu espero que você esteja bem e pronto mais uma vez para ouvir as palavras de Jesus que temos no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Estamos ainda em capítulo 5, estamos ouvindo as palavras mais otimistas que já foram faladas na face da terra e durante a história do mundo. Você sabe que nem toda palavra é igual. Tem palavras que a gente fala e tem palavras que a gente ouve que mudam totalmente a gente, o trajeto da nossa vida. E as palavras de Jesus no Sermão do Monte são palavras assim. Se lembra que nós estamos tentando viver isso juntos aqui nesse live no Facebook, como um grupo que está olhando para uma cena assim. Jesus bate na porta do seu apartamento, da sua casa, ele entra, ele quer falar com você, você oferece para ele um lugar para sentar na mesa de jantar e ele pede uma coisa só, que você pegue sua Bíblia de estudo e você leva até ele. Então você pega a Bíblia e coloca nas mãos dele. Agora, ele está com a sua Bíblia nas mãos. Talvez a Bíblia seja a coisa mais linda que a gente tem em termos materiais, porque revela para nós Jesus Cristo, revela para nós o Pai, revela para nós o Espírito Santo. E agora você está vendo Jesus na sua frente e ele vai falar para você as palavras do Sermão do Monte. E essas palavras vão unir com você, com ele, esse é o alvo, para que ele possa aperfeiçoar o seu amor. Então deixa eu ler, eu queria ler essas palavras sem comentário, hoje de manhã, depois são algumas ilustrações. Vou começar em versículo 3, de capítulo 5, se você quiser também ler juntos, as bem-aventuranças e a declaração sobre a gente ser sal e luz. Ouça olhando para Jesus, que está na sua frente, segurando sua Bíblia, e deixa ele falar com você. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados, bem apoiados serão. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essas palavras que vêm diretamente da boca de Jesus, que foram faladas e agora chegaram até a gente, e realmente Ele está aqui conosco porque Ele habita em nós, e Ele habita em cada cristão, cada discípulo. Como é que devemos receber essas palavras? Essas palavras Ele falou com que fim em mente? No dia 28 de maio de 2021, um pouco mais de um mês agora na frente, eu e Pamela vamos celebrar 50 anos de casados. Mas na minha mente, eu me lembro sendo aquele menino de 20 anos de idade, olhando para Pamela no altar daquela igreja, na frente da igreja, com o meu pai espiritual, ministrando aquele culto de casamento, e o pai da Pamela também participando daquele culto, e dois jovens olhando um para o outro e falando votos sobre pobreza, riqueza, para a lealdade, vida, união e tudo que você fala no dia do casamento. E os votos no meio daquilo eram palavras diferentes, poderosos. E o Sermão do Monte pode ser visto dessa forma. É o noivo, Jesus, fazendo votos com a noiva, que é a igreja. A gente. Ele está declarando aqui, em voz alta, perante o mundo e na presença do início da igreja, seus discípulos, e dizendo: vamos ficar juntos para toda a eternidade. Agora, depois de 50 anos, eu todo dia vivendo a minha história com a história da Pamela, nossa história começou assim. Eu tinha a minha biografia e ela tinha a biografia dela. Mas a partir do momento que a gente falou os votos perante testemunhas tão preciosas como a família dela, a minha família, tudo mudou naquele dia. Agora, 50 anos depois, ainda estamos aperfeiçoando aquelas palavras. Um casamento é uma conversa longa sobre o compromisso que assumimos, o compromisso de sermos uma biografia, não duas. O Sermão do Monte é Jesus dizendo: eu convido a humanidade, eu convido você a unir a minha biografia com a sua biografia. E Jesus se comprometeu nos amar, da mesma forma que eu fiz promessas para amar a Pamela até a morte. E ela fez os votos comigo também, da mesma forma. Então, quando a gente está lendo essas palavras, elas não são iguais às outras palavras que a gente ouviu nas nossas vidas. O Sermão do Monte é Jesus se comprometendo a nos apoiar e estar com a gente no processo de expulsar o nosso medo e aperfeiçoar o nosso amor. E nessa primeira fase desse estudo que estamos tendo juntos, eu queria que você entendesse onde a gente chegou. Ele fez o voto dizendo, bem-aventurado, 9 vezes, dizendo: eu vou te apoiar,
eu vou expulsar seu medo, e nossa biografia vai unir e você vai se transformar em sal e luz, porque Jesus já é sal e luz. E ele nos convida, como a noiva, a igreja, a juntar as nossas histórias. Em João capítulo 17, ele ora, diz: Pai, eu quero que eles sejam um comigo, com o Senhor, com o Espírito Santo, para que possamos ser um, mas sempre seremos um em Cristo Jesus. Porque sempre seremos a noiva e ele sempre será o noivo, marido e mulher. A imagem do amor, aperfeiçoado, sendo um. Então, queridos, quando a gente olha para o Sermão do Monte, se você pensa que são só mais umas palavras, lembra-se que quando você declara em público que você quer juntar-se com alguém, como num casamento, que pode durar 50, 60 anos, o Sermão do Monte é um convite para ficar eternamente unido com Cristo e revelar perante o público que nos cerca uma qualidade de vida que mostra a glória de Deus. No dia 28 de maio, eu e Pamela vamos celebrar 50 anos da gente conversando sem parar sobre aqueles votos, vivendo aqueles votos, aperfeiçoando aqueles votos, vivendo aquilo. Então, o Sermão do Monte é Jesus dizendo para você: vamos juntos, eu e você, vamos de volta para o Pai, juntos. Essas palavras não são opcionais, são eternas. Ouçam essas palavras, vivam essas palavras, pensem nessas coisas. Amanhã a gente avança um pouco mais. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.